muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Mais uma tarde de sábado, mais um Viver começando. E hoje com um tema bastante especial, viu? Pois para a maioria das mães, ter filhos é uma das aventuras mais fascinantes da vida. Mas convenhamos, ser mãe nos dias de hoje não é nada fácil. Jornada dupla de trabalho, salários menores em relação aos homens e todas as dificuldades que as mães irão enfrentar na educação dos filhos. Mesmo assim, ainda que o caminho não seja fácil, ser mãe ainda é o sonho e o propósito da vida da maioria das mulheres, não é mesmo? E é isso que faz a vida de uma mãe ser tão fascinante. Para falar sobre as alegrias e desafios de ser mãe nos dias de hoje, trouxemos a psicóloga Elza Belotti. Doutora Elza, muito bom dia, satisfação em recebê-la mais uma vez no nosso programa e com um tema tão especial, não é mesmo? Bom dia e muito obrigada pelo convite. Doutora Elza, a gente até convidou a senhora, né? Porque eu ainda não sou mãe, né? Não tenho especialidade para falar sobre esse sentimento, mas é um sonho realmente da maioria das mulheres e é uma experiência que eu imagino que seja única. Então hoje o nosso bate-papo fala sobre este tema e eu queria começar então falando, né? Afinal, chegamos nesta data e todo mundo quer homenagear as mães, né? Vemos em todos os lugares promoções para os dias das mães, as demonstrações de afeto nas redes sociais, todo mundo postando textos nas redes sociais, o comércio vendendo muito, enfim, mas é importante no calendário brasileiro. E depois passou o dia delas. O que é que as mães têm de especial? O que elas recebem? Continua havendo tudo isso, toda essa demonstração da sociedade? Infelizmente, as mães são esquecidas. Nessa data do ano, elas são lembradas. O comércio aumenta muito devido ao Dia das Mães, mas depois as mães são esquecidas, são largadas, infelizmente. E ser mãe hoje implica numa conciliação bastante pesada de diversas funções, né? É aquela coisa, no passado, enquanto havia as dificuldades do mundo não ser tão tecnológico, de não ter os avanços tecnológicos, por outro lado, tinha a família para ajudar e tudo mais. Então, como que é passar pelo desafio de ser mãe, conciliando tudo isso, conciliando a jornada de trabalho, conciliando a casa? Como que é enfrentar esse desafio nos dias de hoje? O desafio é muito grande porque, além de ser mãe, ser profissional, ser dona de casa, ser mulher, tem que ser esposa também. E as que não têm um homem para estar junto, ajudando, tem aquelas que não têm ninguém para poder auxiliar. Que o homem simplesmente foi e a deixou sozinha, que para mim essas são as maiores guerreiras. E ainda mais, né, como eu falei, no passado haviam até os vínculos familiares, da família querer apoiar a mulher naquele momento especial. Sim. E hoje nem todo mundo tem esse apoio. Como é que fica essa relação de babás, mãe? As mães estão ainda mais solitárias, porque como você falou, a sogra ajudava, a própria mãe, tinha uma irmã mais velha que dava um auxílio. Hoje tem muita creche, por isso que as creches estão aumentando muito. E ter uma babá, ter alguém para poder auxiliar, porque realmente não é fácil. E aí a mulher precisa se preparar para ter esse vínculo de confiança com terceiros para poder receber esse auxílio. Uhum. E ela acaba, nesse contexto todo, se esquecendo de si própria. Certo. Olha, talvez o grande fardo de ser mãe e acumular todas as outras funções é lidar com a culpa. Não é, doutora? A culpa vem muito porque eu estou sendo boa mãe, eu estou dando o que precisa, o tempo que meu filho necessita, a educação é responsabilidade da mãe, tudo que acontece com o filho, mas cadê a mãe dessa criança? E aí a culpa só vai aumentando e ela só vai sobrecarregando. E ser mãe de primeira viagem, doutora, eu ainda não passei por essa experiência, como eu falei no começo do programa. Eu imagino que o fardo ele seja um pouquinho mais pesado. Conta pra gente, como é que foi a sua primeira experiência? Hoje você tem quantos filhos? Eu tenho 5, vivo 3. E como é que foi lidar com essa experiência lá atrás, no primeiro filho? Meu sonho era ter um único filho e eu tive esse filho com 17 anos. E eu falo que ele foi o meu grande professor, que ele me ensinou a ter paciência, ele me ensinou a não desistir, ele foi meu primeiro mestre, o meu filho. E é muito difícil porque nós não temos conhecimento praticamente de nada. Se está amamentando certo, a criança não dorme. E por isso que na primeira gravidez existe tanta depressão pós-parto. Porque a mulher não é preparada. A mulher prepara para cuidar do filho, mas ela não se prepara para cuidar-se dela.
Certo, olha só, nós conversamos com a Carol, ela acabou de ser mãe e nos conta como está sendo a experiência dela. Confira. Meu nome é Caroline Anconi, eu tenho 22 anos, eu sou mãe do Luca Anconi e sou mãe de primeira viagem. Não planejamos ele, mas assim que soube, foi muita felicidade para mim, né? Não é fácil, é cansativo, dá medo, muda tudo. Muda a rotina da mãe, da família, o meu filho acorda, né, durante a madrugada, ele é novinho, tá na fase das cólicas e acaba que você vive para a criança, né? Não tô saindo, a gente, mãe de primeira viagem tem aquele amor, aquele cuidado maior então muda muita coisa. E quando eu tava grávida, eu já amava ele, né? Só que é diferente. A partir do momento que ele nasce, no meu caso foi um parto cesáreo e quando eu escutei o choro dele, que eu tava acordada no caso, foi algo assim sobrenatural. Ali naquele momento você muda, você se torna mãe. E o amor que estava dentro de mim, assim, que eu acho nem sabia que existia, existiu a partir do momento que trouxeram ele pra mim, né? E que eu vi ele pela primeira vez. Então a gente sempre tá pensando, fazendo planos, sonhando. A partir do momento que a gente tem um filho, parece que a nossa vida se resume nele, né? A nossa realização é a realização dele. O meu sonho era ser mãe. Eu amo criança, então assim, eu queria muito, né? Não era no momento, né? Não era o momento que eu tinha planejado, mas a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, a início é um choque. Mas quando aquela sensação, aquela adrenalina passa e você fala, nossa, era o meu sonho. Então, dali em diante, eu me senti realizada desde já. É um pai assim que eu pedi a Deus pro meu filho. Tá comigo em todos os momentos, todas as consultas, nas cólicas e em todos os momentos assim ele tá comigo e se eu pudesse escolher um outro pai pro meu filho eu não escolheria, eu escolheria o mesmo. Ele assim para mim é meu parceiro, meu amigo e eu tenho muito orgulho do pai que meu filho tem. Minha mãe, eu digo que meu Deus do céu, eu não me imagino sem minha mãe. A minha mãe é minha parceirona. Eu agradeceria, né, porque ele é o presente de Deus para mim, mudou minha vida e eu amo muito ele. Muito bonito, né? Daqui a pouquinho, doutora Elza, depois do intervalo, eu quero que a senhora comente justamente essas relações de apoio da mãe, do marido, mas tudo isso depois do intervalo, que é bem rapidinho, você de casa não saia daí. Volta com o nosso Viver Bem hoje falando sobre mães, sobre esse desafio, como encarar este processo natural da vida. Doutora Elza, agora há pouco nós vimos a história da Carol, que é mãe de primeira viagem, e destacou que tem recebido o apoio da mãe dela, né? Isso ajuda ou atrapalha? Porque toda situação tem os seus dois lados, né? Sim. Quando a avó ela é bem consciente que ela está ali para auxiliar e não para interferir, ajuda muito. E como a Carol falou, ela é uma felizarda, porque tem o apoio do marido auxiliando, acompanhando o médico, nos afazeres do bebê. Mas existe aquelas mães que não tem ninguém para poder apoiar. E eu sempre digo, jamais permita ser chamada de mãe solteira. Mãe solteira não é o estado civil. A mulher tem um filho que o pai não pode estar presente por algum motivo, e seja ele qual for. E nesse caso que falta apoio para essa mulher, é ainda pior para ela. Porque tem os afazeres, tem que tomar conta e às vezes a mãe também não está perto para poder auxiliar. E ter uma mãe presente no momento que você pare é muito importante para a mulher, muito importante. Há ainda situações das mulheres, né, que têm o seu casamento e é natural que ao se tornar mãe a mulher assuma o papel de cuidadora. Então, como balancear para evitar que isso não acabe afetando, desestabilizando a relação entre homem e mulher? A própria amamentação, ela diminui a libido. E isso já dá um pouco de afastamento
do marido, porque o filho, como a Carol falou, o filho acorda de madrugada, a mulher tem que levantar, a mulher fica sobrecarregada, dá muito cansaço. E é importante que o vínculo entre marido e esposa não acabe. Ainda que seja o filho pequeno, é os dois saírem para jantar, fazer um cinema, ter algum momento para que ambos fiquem juntos, sem o filho, para eles poderem se curtirem como homem e mulher. E aí, justamente para não perder a relação de romantismo, de afetividade, de carinho, o romance. Isso é possível trabalhar para não se perder até o interesse sexual, muitas vezes, dos parceiros. Porque a mulher cai a libido e não tem como. É muito raro a mulher que não diminui a libido. E se existe ainda esse distanciamento homem-mulher, só vai agravar. Então, é estar cada vez mais perto. Olha, a maternidade não é só privilégio de quem pariu. É muito mais de quem cuida, se dedica e serve de esteio para a vida de um filho. E é isso que vamos ver agora, um pouquinho da história da Cristiane, ela que é mãe de coração da Inayara. Eu amo minha mãe. Eu sempre tive assim essa vontade de entender como que era esse amor, né? De alguém que não foi gerado, né? Como que seria esse amor? Hoje no Brasil, a forma correta, né, de se fazer uma adoção, qualquer pessoa que quer fazer uma adoção vai até a vara da infância. Lá é feito um processo, né? Esse processo envolve entrevistas, envolve curso, documentação. Aí você é aprovado e aí você fica esperando até te chamarem quando aparecer uma criança naquele perfil que você determinou. A gente estava esperando já há 2 anos, até que ligaram pra gente. Disseram, olha, tem uma menina, você tem interesse? Eu falei, é minha filha, é ela. Eu tive o privilégio de ter os 2 tipos de maternidade, né? De ter uma maternidade, 2 maternidades biológicas e, por enquanto, uma por adoção. E eu vejo assim que não tem diferença. Quando a gente foi conhecer a Inayara, foi assim, eu confesso assim, eu fiquei até doente de tanto estresse, assim, um estresse físico, emocional, né? Foi só olhar, foi o toque, foi o abraço. Ela já pegou na minha mão, já foi me chamando de mãe. Não existe amor como o de mãe, né? A gente quer adotar mais uma. Realmente não existe amor como o de mãe, doutora? Não existe. O amor de mãe é um amor incondicional. E somente uma mulher, ela tem esse amor incondicional, porque a maternidade, isso é instinto, é da própria natureza. E quando o filho é adotivo, é um verdadeiro amor incondicional, porque ela escolhe amar essa criança. O pai, pelo fato de não passar por aquele processo de gerar, de ter aquela proximidade com a criança, aquela relação que só a mulher é capaz, o amor dele não consegue se equivaler ao amor de mãe? O homem ama, mas o homem é mais instinto, é mais racional, a mulher é mais emocional. Não é que a mulher ame mais, mas as mulheres têm o poder de amar com maior intensidade. Isso pode interferir na educação da criança, muitas vezes? Pode sim. Porque a mulher, como a mulher, ela tem essa força, esse instinto, essa maternidade mais aflorada, ela tem a condição de conduzir mais a criança do que o homem. E todos os benefícios e dificuldades comuns às mães biológicas são também das mães de coração, como é o caso da nossa personagem de hoje, que tem um amor aí, que a gente percebe um afeto muito grande pela Inayara. Sem sombra de dúvida, o amor é tão verdadeiro quanto o da mãe que pare. Mas o desafio é o mesmo? É o mesmo, o desafio é o mesmo. E talvez até maior, porque como a criança não é filha, fica aquela coisa, não é minha mãe. E aí a mulher tem que amar ainda muito mais para passar por esses desafios. De repente, é interessante que a criança passe por algum tipo de acompanhamento psicológico, a família passe por esse preparo para lidar com o sentimento da criança que, adotada às vezes já um pouquinho, com uma idade um pouquinho mais avançada, sabe que de fato não foi ali, não nasceu daquela mãe, mas que está recebendo todo o afeto, todo o carinho, toda a educação dela. Sim, porque a criança pode criar em si mesma
uma ideia de que foi rejeitada, de que foi abandonada, por maior amor que ela tenha nessa família. Então, o apoio psicológico vai ajudar muito. Muito bem, a doutora Elza Belotti falando hoje com a gente sobre mães, sobre o sentimento de ser mãe, sobre a dificuldade, sobre como encarar o desafio nos dias de hoje. Você de casa, não saia daí, daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta com o Viver Bem, continuamos o nosso bate-papo com a doutora Elza Belotti, ela que é psicóloga, falando sobre mães hoje. Há pouco vimos uma história de mãe de coração, desse sentimento, né, de adotar uma criança e do sucesso quando tudo está ali encaixado na hora certa. Por isso eu queria perguntar para a senhora, doutora Elza, de repente a mulher ela não pode ter filhos ou quer aumentar a família. Quer adotar, mas qual é o momento? Quando ela realmente está preparada para passar por esse desafio? Eu acho que preparado nós nunca estamos para nada na vida, nós sempre estamos prontos. E estar pronta cria situação para que eu possa dar sempre o meu melhor. O casal, ele tem que estar com essa vontade já definida, os dois têm que estar com a mesma vontade? O desejo, a vontade tem que ser de ambos. Se for só de um, vai ter problema na relação marido e mulher futuramente. Então, dá para você trabalhar tudo isso antes, de repente, seria o ideal se de repente os casais, as famílias buscassem um apoio de especialistas, passar por terapias, para se preparar para esse momento de adotar uma criança? Eu acho de suma importância a terapia antes e a continuar com o processo terapêutico depois da adoção, porque requer muito união do casal, muita força de vontade, porque adotar uma criança é um desafio muito grande. Doutora, e você acha que o futuro melhor se desenha para as futuras mamães de plantão que estão nos assistindo? Quando a gente fala de igualdade, de menos pressão da sociedade, a perspectiva melhor para todo mundo, educar está mais fácil hoje do que no passado. Como é que é conviver com as mudanças da nossa sociedade? Eu sempre acredito em dias melhores, que sempre vai ser melhor. Mas estamos cada vez mais difícil educar filho, é cada vez mais difícil ter tempo para educar essas crianças. Nós estamos numa época que as crianças têm pais invisíveis, que os pais trabalham para dar melhor escola, para dar a melhor roupa, a melhor condição de vida, a melhor educação, mas são completamente ausentes para esses filhos. Então, eu acredito que a tecnologia ajuda, tem vários outros fatores que ajudam mais hoje do que antes, mas que não está mais fácil educar hoje do que antes. É isso que leva, por exemplo, a vermos que as famílias estão cada vez menores. No passado eram muitos irmãos, muitas crianças em casa. Hoje há famílias que têm no máximo uma criança. Exatamente, porque está muito mais difícil hoje do que antes. Hoje você tem que trabalhar mais, você tem que estudar mais. Quem tinha faculdade há 20 anos atrás era uma pessoa super importante, um conhecimento ímpar. Hoje você tem faculdade, praticamente não tem quase instrução nenhuma. Na experiência da senhora, por exemplo, nós estávamos conversando nos bastidores, que foram 5 crianças, 2 gestações seguidas de gêmeos e 2 gestações dos gêmeos em que você perdeu uma das crianças. Como que é para a mulher esse desafio depois de passar ali por uma perda, por uma gravidez que não foi para frente? O sentimento de mãe continua ali? Continua. E eu sempre digo que não existe dor maior do que uma mãe perder um filho. E o desafio é grande porque fica os outros, ou fica o desejo de ter outros. Então, o desafio é sempre grande. Olha, doutora Elza, estamos falando de mães hoje, uma data especial no nosso Viver Bem, falando dos desafios, falando do amor, falando do preparo que é necessário. E a senhora sendo mãe, é claro, nós preparamos também algo especial para você hoje, para agradecer a sua disponibilidade de tempo e estar aqui conosco aos sábados, né? Não é a primeira vez que a doutora Elza está aqui conosco. Eu convido então a senhora para a gente assistir a esse recadinho especial. Eu queria te dar os parabéns pelo seu dia de todo dia você ser a mãe que é. Há tantos anos, né? 24 anos, 25 anos já, sendo essa guerreira que a senhora é diário. Eu queria te agradecer também por todo o apoio que a senhora vem me dando nesse tempo todo, de ganhos, de perda. A senhora está sempre
do meu lado, me dando carinho, me dando amor. Obrigado também pela senhora ser essa guerreira diariamente. Os meus irmãos não estão aqui para poder gravar essa homenagem para a senhora, mas eu estou aqui em nome da família para te dizer o quanto que a gente te ama e o quanto que todos nós somos gratos ao seu amor e ao seu empenho como mãe, como parceira, como amiga, que a senhora é para nossa família. Um beijo, te amamos. O que a senhora tem a comentar sobre a nossa surpresa? Queria deixar claro, inclusive, que os seus outros 2 filhos, por serem menores, a gente tentou gravar, mas o irmão mais velho achou que eles não fossem guardar o segredo. Então a gente deixou para a senhora falar com eles agora. Eu estou muito emocionada, primeiro que eu não esperava. E eu sempre digo que eu sou muito abençoada. Eu tenho os melhores filhos que o universo poderia me proporcionar. Eu acho que a minha maior alegria é ter os filhos que eu tenho. Então, sou muito, profundamente grata e sinto profundamente abençoada pelos filhos maravilhosos que eu tenho. A gente agradece mais uma vez, parabeniza a senhora, assim como todas as mães que estão assistindo ao nosso programa, que encaram essa tarefa diária de ser mãe. Agradeço mais uma vez a audiência de todo mundo e como viram no programa de hoje, né? A gente não quis fazer de conta que tudo são flores na vida das mães. Ficar no caminho fácil das homenagens e das declarações de momento que anunciam o óbvio. Quisemos ir um pouquinho mais a fundo, mostrar que para ser mãe é preciso empenho, é preciso coragem, força, paciência e muita, mas muita dedicação. Ser mãe é padecer no paraíso, é sim, viu? Mas é também a prova da competência e da força da mulher. Um grande beijo para minha mãe em especial, que acompanha o Viver Bem todos os sábados. Para você, mãe telespectadora, que está sempre ligadinha no nosso Viver Bem. E para você que ainda tem esse sonho guardado no coração. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau!